angels, that's those who you speak to God and always the ones can be interpreted. Though I speak with tongues, genuine tongues, of men and angels, and have not charity, love, it profits me nothing. So if I know all the mysteries of God and can unroll them and make them all hit together, and I don't have love, what good does it do? And when Agora Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse conhecimento, veja, e entendesse todos os mistérios de Deus, veja, debaixo de tudo permanecesse, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, essas são aquelas com as quais você fala com Deus, e sempre as tais podem ser interpretadas. Ainda que falasse as línguas, e línguas genuínas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, amor, nada disso me aproveitaria. Deste modo, se eu conheço todos os mistérios de Deus, e posso expô-los e fazê-los todos se encaixarem perfeitamente, e não tenho amor, que bem isto faz? E quando eu... Jesus said, this will all men know that you're my disciples, when the assemblies has love for the oneness, and the oneness has love for the assemblies. When you have love, one for another, be right or wrong, and as long as the objective is wrong, the motive is wrong, brother, then you're wrong to begin with. Isn't that right? See, though I speak with tongue of men and angels, and have not charity, I'm not nothing yet. Because God is love. We know that. Jesus disse, nisto todos os homens conhecerão que vós sois meus discípulos quando os das assembleias tiverem amor pelos unicistas, e os unicistas tiverem amor pelos das assembleias, quando tiverdes amor uns pelos outros, estejam certos ou errados, e enquanto o objetivo está errado, o motivo está errado, o melhor então para começar, você está errado, isso é correto? Veja, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu ainda não sou nada, porque Deus é amor, nós sabemos disso. And I believe in speaking in tongues. Now somebody said, Brother Branham don't believe in the initial evidence. I'd like to clear that up with you now. See? I'd like to tell you. E eu creio em falar línguas. Agora alguém disse, o irmão Branham não crê na evidência inicial. Eu gostaria de deixar isso claro a vocês agora. Estão vendo? Eu gostaria de lhes dizer. I believe that when a man receives Christ, he receives a portion of the Holy Spirit. Because Jesus said in Matthew, the 12th chapter, the 5th chapter and 24th verse, he said, I believe St. John 5:24, he said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life. Now, there's only one form of eternal life, and not come into the condemnation but pass from death to life. Eu creio que quando um homem recebe Cristo, ele recebe uma porção do Espírito Santo. Porque Jesus disse em Mateus, no capítulo 12, do capítulo 5 e 20, o versículo 24, ele disse, não, eu creio que é São João 5:24. Ele disse, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Agora há somente uma forma de vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Now, I believe that no man can call himself, God has to call him. And if God really called him, now there's a lot of people we know, brethren, it's worked up and thinks that God's called him, but their life soon you find it out. But if God calls you, why you'll be there and you'll stay there. See, you know, and then that's not Baptist doctrine, you know that, see, but Agora, eu creio que nenhum homem pode chamar a si mesmo. Deus tem que chamá-lo. E se Deus verdadeiramente o chamou, e há muitas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que ficam emocionadas e pensam que Deus a chamou, porém, suas vidas logo encontram, você descobre. Porém, se Deus o chamou, ora, você estará ali e você permanecerá ali. Veja, e então se agora isso não é doutrina batista. Você sabe disso. Veja. But I don't believe in shaking hands and having eternal security and all that stuff. I don't believe in that, not at all. If they want to believe that, well, that's all right. I still say they're my brothers. Eu não creio em apertar as mãos e ter segurança eterna e toda essa coisa, e eu não creio nisso de modo nenhum. Se eles desejam crer nisso, bom, isso está bem. Eu ainda assim digo que eles são meus irmãos. This morning, if I was going to ask for a piece of pie, which is almost dinner time, I may make cherry and you might take apple, but we're both eating pie, see? So it doesn't make any as long as you're eating pie.
Esta manhã, se eu fosse pedir um pedaço de torta, o que é quase hora do almoço, eu talvez goste de cereja e você talvez escolha maçã, porém nós dois estamos comendo torta, está vendo? De modo que não faz nenhuma diferença, contanto que estejamos comendo torta. That's the way we believe. If you want to be a oneness, be a oneness. If you want to be Assembly of God, be Assembly of God. If you want to be whatever you are, Baptist, Presbyterian, be a Christian in it, see? Essa é a maneira que nós cremos. Se você deseja ser um unicista, seja um unicista. Se você deseja ser da Assembleia de Deus, seja da Assembleia de Deus. Se você deseja ser o que quer que você seja, batista, presbiteriano, seja um cristão nisto. Está vendo? And search it out by yourself. But don't fuss with one another because these little things, they all dovetail together. That's right. They all dovetail together and come to that one place. E examine isto você próprio, porém não discuta um com o outro, porque estas pequenas coisas, todas elas se encaixam juntas, isso é correto, todas elas se encaixam justas e chegam àquele lugar. And no matter what we do, how many miracles we can perform, how many mountains we can move, or whatever it is, until we come to a place that we love. Amen. Not make-believe, but we love one another. When we love every brother, no matter what church he belongs to, we love him, not just pretend we do because we know it's a religious idea. It's we're supposed to do it, but because we do it. Yeah. We love one another, and long-suffering, bearing with one another. E não importa o que nós façamos, quantos milagres nós possamos operar, quantas montanhas nós possamos mover, ou seja o que for, até que nós venhamos ao ponto que nós amemos, não fingido, porém nós amemos uns aos outros. Quando nós amamos cada irmão, não importa a que igreja ele pertença, nós o amamos, não apenas aparentar que nós amamos, porque nós sabemos que é uma ideia religiosa. Temos o dever de fazê-lo, porém porque nós o fazemos, nós amamos um ao outro. Então, longanimidade, suportando um ao outro. I believe in Colossians 3, about 9, somewhere along in there, I might be wrong on the scripture, but it said this, after we become a Christian, we should not envy. See? We can't have faith when we're trying to pay respects and honor to one another. See, we can't do that. We can't have faith, we got to honor God. See, honor Him. Believe in my brother, sure, is love. But the respects and dignity goes to God. But have faith and confidence in one another, and don't lie to one another. See, don't lie to one another. If I tell you this morning I love you, I must mean that. If it doesn't, I'm a hypocrite. Yeah. That's exactly. E eu creio que em Colossenses 3, por volta do 9, em alguma parte, eu talvez seja errado sobre a Escritura, porém ela disse isto. Depois que nós nos tornamos um cristão, nós não deveríamos ter inveja. Está vendo? Nós não podemos ter fé quando nós estamos tentando apresentar respeito e honra um ao outro. Veja, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter fé. Nós temos que honrar a Deus. Veja, honrá-lo. Crer em meus irmãos, sem dúvida, é amor. Porém, o respeito e dignidade vão a Deus. Porém, tenha uma fé e confidência um com o outro e não mintam um ao outro. Está vendo? Não mintam um ao outro. Se eu lhe digo isto esta manhã, eu amo você. Eu devo realmente ter a intenção de dizer isso. Se não for, eu sou um hipócrita. Isso é certo. Now, brethren, along this line, now, Brother Tommy, I hope I haven't held too much here. Brother Tommy's got something to say just in a second. But I might say this. When I come into the midst of you, agora, irmãos, adiante nesta linha. Agora, irmão Tom, eu espero que eu não tenha mantido muito tempo aqui. O irmão Tom tem algo para dizer em apenas um segundo. Porém, eu digo isto. Quando eu venho no meio de vocês, I believe this. I believe that God our Father overshadowed a virgin called Mary and created in her a blood cell which brought forth Jesus Christ, which was the Son of God, the tabernacle in which God unveiled Himself in flesh, manifested Himself among us. God was in Christ, reconciling the world to Himself. I believe that blood cell was broke at Calvary for the remission of our sins, and the Spirit went out of Him and came back upon the church, because the Christ
the Holy Spirit, the Christ, the Logos, was in us now, the Holy Spirit, by baptism, making us, Christ separated himself, giving his life to each one of us, that we as a group of people might be the church of God. And not long ago, Eu creio nisto. Eu creio que Deus, nosso Pai, fez sombra sobre uma virgem chamada Maria e criou nela uma célula de sangue, a qual trouxe Jesus Cristo, o qual era o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus se velou em carne e se manifestou entre nós. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu creio que essa célula de sangue foi rompida no Calvário para a remissão dos pecados e o Espírito saiu dele e voltou sobre a igreja, porque o Cristo, o Espírito Santo, Cristo, o Logos estava em nós. Agora, o Espírito Santo pelo batismo, fazendo-nos, Cristo separou a si mesmo, dando sua vida para cada um de nós, para que nós, como um grupo de pessoas, pudéssemos ser a igreja de Deus. Não, há muito tempo atrás, I used to ride, you know that. My father was a rider, great shot. I used to ride. We herded the Repetile Valley, the Troublesome River over the Repetile Range. The Hereford Association grazes that valley. And up on that valley, the ranchers, they have so much grass that they can raise, and when a ranch will produce as much as a ton of hay, you can run a cow on the pasture up below Estes Park there. eu costumava cavalgar, vocês sabem disso, meu pai era um cavaleiro, um grande atirador, eu costumava cavalgar, nós arrebanhávamos no Vale do Araparro, eu quero dizer o rio Trosbressomme, acima da pastagem do Araparro, e a associação Hereford dá de pastar nesse vale, e nesse vale os fazendeiros, eles têm um tanto de capim que eles podem plantar, e quando uma fazenda produz tanto quanto uma tonelada de feno, pode-se levar uma vaca no pasto, em cima ali no parque. And you can run a cow, and those are my great hunting grounds up in there. And I've ranched in there for years. I go yet in spring and fall when I'm off again and ride the roundups just to be up there, because I love to ride. And all up and down that valley there's a bunch of ranchers that has the rights into here, and to graze their cattle. And in the springtime, many times, if I help them get the cattle together and run them up there, e pode-se levar uma vaca naqueles terra muito boa de caçada minha ali em cima, e eu tomei conta de gado ali por um ano. Eu vou ainda na primavera e outono quando eu estou de folga e posso, e cavalgo para ajudar no ajuntamento do gado, apenas para estar ali em cima, porque eu gosto muito de cavalgar, e para cima e para baixo em toda a fazenda. Aquele vale há um grupo de fazendeiros que tem direito de entrar ali e dar pasto para o seu gado, e no tempo da primavera muitas vezes eu os tenho ajudado a reunir o gado e dirigi-los para cima. And there's a drift fence where they can't drift back on private property coming down through the range. And the ranger stands there and counts those cattle when he goes in, when they go in. And I've said them many a day, hour after hour. Watch Mr. Grimes' bunch go through. He had the diamond bar. Ours is a turkey track. And they had the tripod just below us. And Jeffries and so forth. Then when I put my leg, as many of you know, across the horn of the saddle and sit there and watch that ranger as he stood there, counting these cattle. E há uma cerca onde eles não podem entrar em propriedade privada, descendo através da fazenda. E o guarda florestal permanece ali e conta aquele gado quando eles entram. E eu me assentava dias a fim, hora após hora, observava o bando do Sr. Grimes passar. Ele tinha o Diamond Bar, o nosso era o Turkey Drake, e tinha o Tripod bem abaixo de nós, e o Jeffrey, e assim por diante. Então, quando eu colocava a minha perna, como muitos de vocês conhecem, ao lado do arção da cela, e me assentava ali e observava aquele guarda florestal enquanto ele permanecia ali contando este gado. I noticed one thing. He didn't pay much attention to the brand that was on it. But there's one thing he really looked for. That was a blood tag. It had to be a thoroughbred Hereford or it couldn't go behind that fence. But the brand didn't make much difference.
Eu notei uma coisa, ele nunca deu muita atenção à marca que estava nela. Porém, há uma coisa que ele verdadeiramente examinava. Isso era a plaquinha com o tipo de sangue. Tinha que ser um Hereford legítimo ou não poderia ir detrás dessa cerca. Porém, a marca não fazia muita diferença. And I think that's where it'll be at the judgment. He's not going to look at our brand, but he'll look for the blood tag. E eu penso que essa é a maneira que será no juízo. Ele não vai olhar em nossa marca, porém ele olhará para a plaquinha com o tipo do sangue. I have made my mistakes, brethren, and I've done so many things that's wrong. And if any time along the road I've brought or you have heard something that I might have remarked or said that give an offense of some kind, or if I've said something this morning that give an offense, I ask you as a Christian brother or sister, forgive me. I don't mean to do it. I've only spelled to you my heart so that we would know. Eu tenho cometido meus erros, irmãos, e eu tenho feito muitas coisas que são erradas. E se alguma vez no percurso do caminho eu tenho trazido, ou você tem ouvido algo que eu talvez tenha comentado ou dito, que causou uma ofensa de algum tipo, ou se eu tenho dito algo esta manhã que traga uma ofensa, eu lhe peço, como irmão ou irmã cristão, me perdoe. Eu não tenho intenção de fazer isto. Eu somente tenho projetado a vocês o meu coração de modo que nós conheçamos. If there's any baptizing to be done, you, brethren, do it yourself. See, that's I don't do it. If I have, that's the way I'll baptize one like that. Neither one of you can take it. See, so you can take the person they're baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, and they're baptized in the name of the Lord Jesus Christ too. So if I ever baptize one, but I haven't done it yet, I only baptize in my own church, and that's just the people there, and that's the way people at my church are baptized. And if you look back, that's the old missionary ritual, the old missionary Baptist ritual. And now, if that's that. Se há algum batismo para ser feito, vocês, irmãos, o façam vocês mesmos. Veja, isso eu não faço. Se eu tivesse essa a maneira que eu batizaria, desse jeito, qualquer um de vocês podem tomar isto. Veja, deste modo você pode tomar a pessoa, elas são batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e elas são batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo também. Deste modo, se eu alguma vez batizar um, porém eu não tenho feito ainda. Eu somente batizo em minha própria igreja e isso é apenas as pessoas ali. E essa é a maneira que as pessoas na minha igreja são batizadas. Se você olhar para trás, esse é o antigo ritual missionário, o antigo ritual batista missionário, e agora se isto é assim. I believe in divine healing. Bom dia com Jesus. O Senhor Jesus continue abençoando a cada um de nós. Estamos gratos por estar mais uma vez aqui, né? Nós vamos deixar o destaque aí para tarde, tá? 6 horas, né? Nós não temos Mondoar na visão de noite, que ele não vai poder estar também no trabalho do jovem, e ficou aí o Daniel, né? E faz algumas dinâmicas, mas é de preparar, e também, se possível, o destaque de sexta-feira e de hoje, aquilo que lhe chamar a atenção, você notar. Nós não vamos continuar na mensagem de hoje, Israel e a Igreja, a quarta parte. Nós vamos usar a mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Alguns parágrafos dela. Eu creio que domingo, querendo Deus, nós continuamos com a mensagem, tá bom? Graças a Deus, tá? Mais uma vez visitando, né? A irmã Ana Maria, minha irmã, mora em Manaus, já passou algumas vezes aqui.
O irmão registra lá que tem 3 que não vieram aqui, né? Já tem alguns anos que a gente não se via, acho que com uns 18 mais ou menos, né? Ela hoje traz a filha e 2 netos. Tá lá a irmã Noemi, só levanta a mão, por favor, fica registrada. A outra é Sofia. Sofia é solteira, viu? E ali o irmão o Eric, também solteiro, né? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Eles saíram aí de Manaus, Monte Alegre, né? E chegaram aqui. E fizeram surpresa para a irmã Abigail, né? E disse que eu que fui o culpado. Oh, não, mas a surpresa não é boa, trouxe sua filha, né? 3 netos, né? Um neto, né? É neta, né? Bisneto, né? Só está idosa, não está? Está idosa já, né? Graças a Deus por isso, né? Que vira o neto, bisneto, já tem tataraneto, né? Ainda tem mais uma geração ainda? Depois do tataraneto? Até a 4ª geração é parente, né? Chamando que aí foi juntar neto e bisneto e filho, dá uma família grande, hein? Não pode reunir tudo de uma vez não, que a despesa é muito alta, viu, moçada? Dá uns 40 para mais. Eu creio que dá. Mas é bom, né? De vez em quando não tem como a gente reunir todos mais. Até quando meu pai era vivo, todos nós morávamos, um juntava, estava todo mundo ali ao redor, né? Depois que ele faleceu, aí os filhos se espalharam. Tem 2 aqui, um em Altamira, um em Macapá e outro em Manaus. Aí não é fácil passar a juntar, mas de vez em quando aparecem uns, né? Graças a Deus. Deus continue abençoando vocês. Nós vamos bem devagar, como sempre. Eu não quero atenção, não. Porque às vezes você está dando atenção, mas não está no espírito. Então fica no espírito daquilo que nós vamos ler. Nada é meu, irmão Brana trouxe para nós. E me veio o desejo, semana passada peguei essa mensagem, e eu peguei uma carona com a irmã Gisele, não achei a minha e peguei a dela. Por incrível que pareça, quase todos os parágrafos grifados por ela e marcado lá, né? Acho que ela estava pregando, acho que ela estava fazendo uma pregação, né? Aí se eu abrir ela aqui e tiver negócio de uns coraçãozinhos, algumas coisas assim, é arrumação dela, sabe? Assim, ó. Então nós vamos ter. O irmão Brana leu 3 escrituras para pregar essa mensagem, mas nós vamos ler só uma. Nós continuar com ela, podemos ler a outra, né? Ele leu Daniel, o livro de Daniel, leu aos Efésios 4:10 e 1 Pedro, é o que nós vamos ler. Então vamos colocar de pé. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 7 ao 11. Capítulo 5, do verso 7 ao 11. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna e gloriosa, depois de haver padecido um pouco, o mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. E a ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela leitura da tua palavra que é lida mais uma vez nesta manhã.
Já fomos ricamente abençoados com o programa, com a voz do profeta que ouvimos. E agora, ó Deus, é a voz do profeta também, o que nós vamos ler, o que está escrito para nós, é aquilo que ele tem deixado, Senhor. Nos ajuda nesta manhã, que possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. É um desejo que nós temos de cada dia melhorar, que sabemos que o inimigo das nossas almas anda rugindo como leão, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas nesta manhã, nós estamos calafetando o muro mais uma vez, com a oração da fé, para que ele não venha ter brecha, ó Deus, para tocar em nenhum de nós, que o Senhor continue nos guardando e nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, podeis assentar. Antes de nós, esta palavra sóbrio, né? Sede sóbrio, disse-lhe o apóstolo Pedro. Vamos ver aqui o significado da palavra sóbrio. Eu deixei marcado. Não saiu não, né? Sóbrio. Paulo advertiu a Timóteo, no 2 Timóteo 4, 5, Paulo exorta Timóteo a ser sóbrio, suportar os sofrimentos, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ué, por que os homens de Deus tinham que suportar os sofrimentos? Não eram chamados por Deus, profetas, apóstolos, né? E eram perseguidos, e sofreram, apanharam, eram chicoteados, presos, zombados, escarnecidos, mas eram de Deus. A mente humana, se for olhar, mas por que Deus fez isso? Aquele homem questionou, mas que Deus é esse que vê os seus filhos sendo jogados nas arenas e não pode fazer nada? Não sabendo ele que ali era um livramento que Deus estava dando para eles, do sofrimento que ele estava. A morte era livramento para eles. O profeta disse que os judeus, a morte era um livramento para eles, de tanto sofrimento, né, que eles tinham ali, que eles passavam. Então, sede sóbrio. O termo sóbrio significa literalmente livre de influência. Nós vemos que em todos os aspectos tem os dois lados. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem influência boa e tem influências que é ruim. Aí você tem que estar em quê? No espírito daquilo que você crê, da mensagem, para não ser influenciados pelo lado errado. Que quem vai o influenciar não é um lado do mundo, não, às vezes é um de dentro da igreja, que é assaltado por espírito de influências negativas, de insatisfação, de murmurações, e entra por esse caminho e começa a levar a influência. A mensagem vai falar, talvez não chegue hoje, mas nós vamos continuar. E quando você para ouvir, é o grande perigo. O certo, se a influência é errada, é você cortar logo. Olha, eu não creio assim. A palavra diz assim. Nós lemos na quarta parte da mensagem Israel e a igreja, Deus dando as ordens para Moisés para fazer o templo. Gente, a cortina do templo, né? O tamanho, largura, altura, tudo, a cor do templo. O profeta disse, tinha que ser azul, não podia ser marrom. Moisés poderia colocar marrom? Poderia. Só que Deus não aprovava. Então, há muitas caminhadas sem a aprovação de Deus. E você vai longe. Mas nós vamos chegar no final da estrada. Nós estamos numa caminhada, numa batalha. Nós estamos numa jornada. E nós vamos chegar ao final dela um dia. Então, isso aqui é passageiro. E chegando ao final desta jornada, findou a jornada, não, vai ter uma nova jornada. Daquilo que você escolheu. O certo ou o errado. Lá não tem como escolher.
Lá você chegou no final, você vai para onde você já escolheu agora, não é depois que deixar esta vida. Então, influência intoxicantes. Falamos de uma pessoa que não está bêbada, de álcool ou de drogas como sendo. Ele continua, o termo também descreve alguém moderado, comedido, discreto e reservado em seus costumes e comportamento, evitando excessos e sendo mais sério e ponderando com foco em viver de forma consciente e equilibrada. Consciente e equilibrada. Então, há muitas pessoas que estão vivendo de forma desequilibrada e consciente que está errado. Tem pessoas conscientes que ele está errado. Mas o espírito que assaltou ele leva ele a influenciar outras pessoas para que possa juntar. Sabe que está. Ele não tem coragem de te encarar. Ele quebra esquina. Por quê? Porque o espírito está nele, está errado. Não é verdade? Agora veja. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ainda que desse todos os meus bens para alimentar os pobres, de nada me adiantaria. Ainda que eu tivesse poder para remover montanhas e assim por diante, de nada me adiantaria. Onde houver profecias, falharão. Onde houver línguas, cessarão. Onde houver evidência, desaparecerá. Mas quando o amor perfeito entra num coração humano, nem todos os demônios do inferno serão capazes de perturbá-los, isto mesmo. O amor perfeito. Agora vamos aqui, antes da maior batalha, só um parágrafo. Isso aqui me chama muita atenção. É o 34 da mensagem, Hebreus capítulo 2. O profeta diz: como os índios perderam este país para os brancos? Você sabe como é que foram? Quem já leu essa passagem? Hã? Como os índios perderam para a guerra, para os brancos? Hã? Como os índios perderam este país para os brancos? Porque eles não se uniram. Então, se não uniram, se separaram. Nós não temos que lutar um contra o outro, não, irmãos. Nós temos aqui unir as forças. Oh, não tema o pequeno rebanho, não diz o irmão Brana? Não temos que temer nada, mas estar unidos. Se somos 10, unidos. Se somos 20, unidos. Então nós não temos que lutar entre nós, um contra o outro, mas suportar a fraqueza um do outro, em amor. Não trazer a desunião. E veja, e se eles tivessem feito uma grande linha de frente, mas eles estavam lutando uns com os outros. Como é que vai vencer? Como é que fica? Tem que lutar contra o inimigo, unir nossas forças. Vamos, irmão, vamos, irmã. Não trazer influências negativas. Aquela unidade, que às vezes lá fora nós temos tanta facilidade de sorrir, de abraçar pessoas que às vezes está até fedendo cigarro. Mas entre nós, desunião. Não podemos andar juntos, não podemos comer juntos, não podemos cumprimentar. O que nós estamos fazendo? Para onde nós estamos caminhando? Desunidos? Sabe quando nós vamos vencer? Nunca. Desunião não. O irmão Branco está dizendo aqui, por que eles perderam? Porque eles estavam desunidos. Deus nos deu a inspiração do tema do encontro ser unidade. Eu creio que os pastores devem trabalhar nesta linha de unidade.
Agora veja, eles se tiverem feito uma grande linha de frente, aqui não aceitamos tal coisa, porque o profeta diz assim: oh, mas aquele homem errou, aprendi no encontro agora, quando você diz que alguém errou, você já caiu. É tentar fazer uma obra para Deus fora da vontade de Deus. Você pode fazer, mas fora da vontade de Deus. Saul fez isso. Deus diz: mata os amalequitas, mata o rei Agag, acaba com todas as ovelhas. Aí Saul veio e poupou o rei e tirou as ovelhas gordas para ele. Deus aceitou? E ele disse friamente, quando Samuel chegou: Samuel, está tudo perfeito. De repente Samuel viu um banido de ovelha e disse: e esse banido de ovelha que eu ouço? Ah, sabe, Samuel, eu peguei as ovelhas gordas para o holocausto. Mas Deus mandou? Se Deus não mandou, irmão, tu pode gritar, pular, falar bonito, Deus não vai aprovar. Quando ele puxou a cortina, o rei estava lá. O que isso aqui ainda estava fazendo com vida ainda, em outras palavras? O próprio Samuel puxou da espada e executou o rei. E tirou o quê? O poder de Deus não veio mais sobre Saul. Para Saul, sinceramente errados. Há muitas pessoas sinceramente erradas. Vamos finalizar aqui. Mas eles estavam lutando um contra os outros. Eles teriam segurado suas terras se todos tivessem se unidos. Vamos, aqui é nosso, vamos fazer aqui uma frente. Mas não, começaram a lutar um contra o outro. Agora a mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Parágrafo 70, não vou ler ela na íntegra, mas tem alguns assim na íntegra, né? Eu anoto as coisas e depois eu não fico olhando no caderno, mas 70, será o 77, depois 79, 81, 83, 86, a 90, 95, a 104, 107, 108, 109, 110, 111 a 116, 121, 122. Uns 3 domingos nós fazemos, se Deus permitir, né? As decisões são tomadas na mente, na cabeça, é aonde Satanás se encontra com você. E as decisões estão porque Deus fez o homem assim. Agora, se estivesse vendo a minha anotação aqui, um pequeno mapa desenhado, eu estava com ele aqui. Não faz muito tempo, usei um quadro. O ser humano é constituído exatamente como um grão de trigo. É uma semente. E o ser humano é uma semente, fisicamente. Você é a semente do seu pai e da sua mãe. E a vida vem do pai. A polpa vem da mãe. Vou ver que os filhos parecem mais com a mãe, né? A polpa quer dizer a carne, né? A aparência ali, mas natureza ali, o sangue vem do pai. Assim os dois juntos, o óvulo e o sangue, se unem e na célula sanguínea está a vida. E ali começa a se desenvolver, formando a criança. Agora, qualquer semente tem uma casca por fora. O interior é a polpa. E dentro da polpa está um germe de vida. Bem, é assim que somos feitos, somos corpo, alma e espírito. O exterior, o corpo, a casca, o interior, disse a consciência e assim por diante. É a alma, é o interior da alma, é um espírito. E o espírito governa todos os outros. O profeta fala na super sentido, até eu deixei um parágrafo aqui, talvez a gente leia ele, o 55. Agora, se vocês sentarem, quando chegarem em casa, e desenharem 3 círculos pequenos, verão que o corpo exterior tem 5 sentidos, pelos quais se faz contato. São visão, paladar, tato, olfato e audição.
estes os 5 sentidos que controlam o corpo humano. Nós precisamos dele. O profeta diz lá no 55 do super sentido que sem eles é anormal. Sem a visão, sem a audição, sem um ser humano anormal. Mas que o 6º sentido domina os 5. Dentro do corpo há uma alma. E esta alma é controlada por imaginação, consciência, memória, razão e afetos. Isto é, controla a alma. Então, 5 do lado de fora, 5 do lado de dentro. Mas o espírito só tem um sentido, o espírito. Vemos entender isto? O espírito tem um sentido. E esse sentido é um dos dois o domina, a fé ou a dúvida. Isso mesmo. Só há uma avenida até ele, que é o livre-arbítrio. Nós falamos e ouvimos pastor Levi trazendo de encontro o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio, mas quando você tem Cristo, você não tem livre-arbítrio. É Ele que te domina, é Ele que te guia. Não mais eu, é Cristo que vive em mim. Você pode aceitar a dúvida ou aceitar a fé. Uma das duas quereria operar. Portanto, Satanás começou na parte principal para fazer o espírito do homem duvidar da palavra de Deus. Deus começa na parte principal para depositar sua palavra nesse espírito. Aí está, é o que faz isto. Se esta igreja agora mesmo pudesse unir-se e entrelaçar, deixa ela aberta para ser melhor. Entrelaçar todos e estivesse em comum acordo, sem sombra de dúvida, em parte alguma, em 5 minutos, não haveria nenhuma pessoa fraca em nosso meio. Não haveria ninguém aqui desejando o Espírito Santo que não o recebesse. Se você só pudesse acertar essas coisas. Agora é aí aonde a batalha começa. Bem em sua mente, que você queria ou não. Então a batalha é na mente. Todos nós temos uma batalha. Pensamentos bons, errados. E você começa, às vezes, a alimentar um pensamento, e vai alimentando, e daqui a pouco aquilo se torna uma verdade para você. Daqui a pouco aquele pensamento te domina. Você acha que as pessoas que cometem um suicídio, ela pensa, vou me suicidar, vai suicidar? Não. Ela começa a alimentar aquele pensamento. E aquilo vem trabalhar na mente dela, e ela vai ficando de uma forma que vai acreditando naquilo, até que algo acontece. A pessoa até com isso aqui é um veneno, eu vou tomar ele. Isso é um demônio nela, não é outra coisa. Porque uns estão lutando para viver, outros querem morrer, tirar a sua própria vida. Não é normal. Isso não é o espírito da pessoa, não. Ele está sendo tomado por um espírito errado, daquele que anda rugindo para tragar. Agora lembre-se, não é a ciência cristã. Agora a razão domina isso, não tem. A mente aceita a vida, que é a palavra de Deus. E aí traz a vida só. O seu pensamento não faz isso, mas a palavra de Deus trazida pelo canal do seu pensamento. Então, vendo? Não é o pensamento como a ciência cristã diz. A razão domina. Não é isso. Mas a sua mente aceita isso e capta isso pelo que sua mente é, controlada, o seu espírito.
e o seu espírito capta a palavra de Deus, e isto é o que tem vida em si. 77. Traz vida para dentro de você, ó irmãos. Quando isso acontece, quando a vida desce para dentro de você, por esse canal, a palavra de Deus se manifesta em você. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, então perdi tudo o que quiser e vos será feito. Eu estou em Jesus, mas Ele está em você? Ele está em mim? As palavras deles? Eu peço, não consigo. Não, tem alguma coisa errada. Se vós estiverdes em mim, mas as minhas palavras têm que estar em vós. Quais são as palavras que estão em mim? Então, o que isso faz? Do meio do coração, que é a alma, dali sai alimentado todo o canal. O problema é que nós encontramos aqui com muitas dúvidas, tentando aceitar o que está ali fora. Você tem que parar com isto e passar por esse canal, com a verdadeira palavra de Deus. E então saia por si mesmo. Automaticamente, o que está no interior é o que conta, não é o que sai daqui, é o que está lá dentro que conta no interior. A abordagem de Satanás é no interior. Agora você diz: eu não roubo, não bebo, não faço essas coisas, isso não tem nada a ver. Veja, é o interior. Não importa quão bom você seja, quão moral seja, quão sincero seja, essas coisas são respeitadas, mas Jesus diz: aquele que não nascer de novo, estão vendo? Algo tem que acontecer no interior, senão é fingimento artificial, pois no fundo do coração você deseja fazer, mesmo assim, não pode ser artificial, tem que ser real. E todo real tem de vir de quê? Tem que vir de Deus. As coisas artificiais, o que é uma coisa artificial? É colocar ali uma dentadura, o que ela é? Artificial. Você faltou um membro, um braço, colocou ali um braço, ela é o quê? Artificial. Ele está o quê? Conectado. Ele não tem sentimento. Pode beliscar ele lá, pode puxar, só pode arranhar lá o teu couro lá, tirar aquela prótese ali, né? Mas ele não tem sentimento, porque ele não nasceu, ele não é membro do corpo, ele já está conectado ali. Então, quando as divergências vêm, há pessoas que não têm sentimento. Ele está merecendo isso aí. Mostra que é artificial. Porque Paulo diz: quando o membro sofre, todo o corpo sofre. Um fio de cabelo que inflama o nosso corpo fica assim tenebroso, né? Dá febre, fica meio esquisito, né? Meio caladão, com algumas coisinhas. Por quê? É o corpo. Então nós somos um corpo. Então quando alguém se alegra, aquele corpo deve se alegrar também. É a Bíblia que ensina isso. Mas quando nós sorrimos dos outros, não, ele mereceu isso, gente, tem coisas que Deus permite. Às vezes é artificial, tem que ser tirado. Quem tem que podar é o lavrador. Quem é o lavrador? Quem é o plantador da vinha lá? E Deus, Ele que é o lavrador, Ele que vai podar, Ele que vai cortar. Toda vara em mim que não dá fruto, corte e tira fora. Mas às vezes nós não queremos ser podados, né? Que tem coisa em nós que tem que ser cortado mesmo, arrancado para não deixar nem raiz. Como vamos chegar à perfeição se nós não tivermos um arranhão? Alguém tem que ter um arranhão, mesmo que você seja um cristão. Cristão, e para chegar à perfeição, exemplo, vamos supor que essa parede aqui, ela foi emassada, lixada, selador, e agora está perfeita, lisinha, né? Mas vai ter que passar, vai ter que ter alguns arranhões para poder chegar à perfeição. Para que alguém chegue lá, né? Então esses arranhões que nós temos, é Deus que tira. Os erros que nós fazemos, vamos pagar aqui mesmo.
Então Ele é que vai nos aperfeiçoar. 81. Veja, e só há uma vida pela qual isso pode descer, que é através do livre-arbítrio. Entra na alma pelos seus pensamentos, como o homem imaginou em seu coração, assim é ele. Se disser a este monte, mova-te e lanças, e não duvidares em seu coração, mas crede que se fará o que disseres. Tu podes ter o que disseres, entende? Aí está. Então, vendo? Aí estão os campos de batalha. Se você apenas desse início a isto primeiro. 83. Tantas pessoas muitas vezes têm interpretado mal a palavra e tenha sido mal entendido. Por isso, por fazer pelos altar, eu disse que não era muito favorável a um apelo ao altar, não querendo dizer que não se deve fazer altar. Amém? Mas se alguém pelo braço, pegue alguém pelo braço e diz, irmãos, irmão João, sabe de uma coisa? Eu e você temos sido vizinhos todos este tempo. Vem aqui ao altar, ajoelhar-se. O que está fazendo? Quem me dera tivesse um quadro negro aqui, eu poderia lhe mostrar o que está fazendo. Está tentando operar através da alma, em afeto. Isso não funciona. Esse não é o meio, claro que não é o meio. Trazer a força, né? Eu não sei se vocês fazem isso ainda hoje, mas primeiro, ainda jovem, uns 17 anos, a gente ia lá nas igrejas. A gente não tinha igreja da mensagem na época, e jovem sabe como é que é, né? E a gente ia ficar lá de fora, e as moças que eram crentes lá da Assembleia de Deus na época, havia até conhecido, saía lá para arrastar os rapazes, e muitos iam, né? Mas não ficavam. E a força arrastando, né? Então tem coisa que tem que nascer de dentro de você. Se eu querer aquilo ali, né? Pregar, mostrar, chamar é uma coisa. Agora, você ir lá e trazer como era um levado aquilo ali, uma coisa arrumada assim, né? Não é muito bom. É bom quando você tem a inspiração por aquilo. Nós ouvimos sobre inspiração sexta-feira, que até um almoço, até a comida, ei, cozinheiras, tem que ter inspiração para fazer. Eu fazer a comida para aquele traste de qualquer jeito, me fez raiva hoje. Não queima nem o alho, só joga lá o alho cru por cima do feijão lá, fica aquela coisa, né? Tem que fazer com inspiração, fazer com amor, né? A coisa tem que nascer, tem que fruir das pessoas. É igual ao casamento, gente. Tem que nascer de você. Não ser do papai, da mamãe. O papai vai aconselhar aquele rapaz assim, aquela moça assim. Mas cuidado com coisa ajeitada, que eu já vi pessoas sofrer. Você tem que ter uma atração pela moça, uma atração pelo rapaz, até pela família. Você vai fazer parte daquela família. E às vezes se acha que está encaiado ou encaiada e arruma essas coisas. Eu vi pessoas sofrer muito por isso. Assim, eu casei porque a fulana lá, o ciclano lá, fez eu casar, me arrumou. Não é bom. Joelho no chão, e essas orações vão encontrar assim, e vai ter uma boa jornada juntos. Não sei porque que entrou em casamento, sei que é batalha, mas casamento é batalha, é? Parei no 83, 86. Tem de descer pela linha do livre-arbítrio. Você mesmo permite que a palavra de Deus, você não vem porque sua mãe foi uma boa mulher, não vem porque é um bom vizinho, vem porque Deus o chama a vir, e você o aceita, baseada em sua palavra. Esta palavra é o que significa tudo. Minha mãe é crente, eu estou salvo. Não. Gente, para viver você não precisa de Deus, porque Deus já te deu a vida.
O sol está caindo para todo mundo hoje, para quem está em todos os lugares, né? Para quem está na igreja, para quem está no bar, para quem está na praia. Está caindo para todos. Mas, quando chegar lá o final, a colheita é diferente. Para atravessar o Jordão, você precisa de Deus. Para viver aqui, você diz, eu tenho Deus, mas não serve Deus. Como é que tem Deus? Mas, vamos chegar ao final da linha. Vamos chegar ao final um dia. Aqui você vive, Deus me deu. O camarada faz tudo ultrapassar, compra um carro, Deus me deu. E é assim a vida. Ele é abençoado, ele está vivendo. A chuva cai para o joio e para o trigo. Mas a ocasião da colheita, o joio é atado em feixe para ser queimado. E o trigo armazenado. Então, esta palavra, se puder tirar todo obstáculo, toda a consciência, todos os sentidos, é só deixar a palavra entrar, essa palavra produzirá a mesmíssima coisa. Aqui está. Aqui, estão vendo como que ela está coberta? Você diz, bem, agora diz, bem, a consciência é um sentido. E assim por diante. Não tem nada a ver, irmão Brana? Claro que tem. Mas se deixar a palavra entrar e cobri-la com a consciência, então ela não poderá crescer. Será uma palavra deformada. Já viu um bom grão de milho plantado na terra? Deixe um galho cair nele e crescerá todo torto, né? Qualquer videira acontecerá com qualquer coisa que cresce, porque algo atrapalhou. Caia um galho ali de árvore, ele quebra um pedaço e ele consegue viver, mas fica todo torto, né? Porque algo atrapalhou. Bem, é o que acontece com a nossa fé pentecostal hoje. Permitimos que muitas coisas o atrapalham. A fé que nos foi ensinada, o Espírito Santo que está vivendo em nós, permitimos muitas coisas olhando para outra pessoa. Permitimos muitas coisas. Nós temos a palavra, a mensagem revelada. Não temos que ouvir ventos de doutrinas, não, coisas erradas, não. Quantas pessoas vivendo de uma forma diferente do espírito que a mensagem é? Porque alguém atrapalhou a fé dele. Alguém tirou ele do caminho. Ele ficou assim, uma parte do princípio e uma parte aqui. Eu creio no princípio. E eu gosto de ficar com o princípio. E o diabo está sempre tentando lhe apontar um fracasso de alguém. Olha, o diabo está sempre apontando. Mas como eu não vejo o diabo? A gente trabalha através de quem? De pessoas. Deus trabalha através de quem? De pessoas. Que são espírito. Deus é um espírito, o diabo é um espírito. E tem que usar alguém para fazer o mal. Deus tem que usar alguém para fazer o bem. Então, o diabo está sempre tentando lhe apontar um fracasso de alguém. Aquilo é um fracassado. Aquela é uma fracassada. A vela está pagando um preço na carne, mas a alma dela está intacta. Deus salvou, foi a alma, não é a carne, não. A vela errou hoje. É uma mancha que a pessoa atrai nesse mundo, que a vela leva para a sepultura. Uma vez diante de Deus, aquela mancha foi resolvida. Foi aniquilada. Houve um perdão. Mas lá ficar pagando esse preço do erro. E alguém olha e diz, não, mas há 10 anos atrás ele pecou.
Mas ele está lutando até hoje. Será que esse homem, essa mulher, quem sabe ainda está sofrendo a vergonha pelo erro que ele fez lá atrás? Mas diante de Deus está justificado. E quando você aponta o erro dele para Deus, você se torna um caluniador diante de Deus, porque lá não tem. Porque Deus não fica lembrando, desenterrando, não. Quando Deus perdoa, Ele perdoa. Quando Deus passa a borracha, passa. O homem não, o ser humano não. A cicatriz fica, ele olha, tal tempo aconteceu isso. Mas Deus não. Então tem coisas que, às vezes a gente fica com um parágrafo de uma mensagem que já leu, e fica citando aquele parágrafo, continua lendo as mensagens, mas eu já li tanto, lê de novo. Aquele homem disse para o irmão Brana, ore por mim, eu estou perdido. O profeta olhou e disse, irmão, o senhor não pecou tanto assim, que não posso ser perdoado. E o diabo leva a pensar, as pessoas pensar que não tem mais jeito. Que não tem mais jeito. Que é difícil sair, não é fácil para entrar, não. Aí ele leva a trabalhar lá na tua audição. Você fez isso, você está perdido, não tem mais jeito, não vai lá que ninguém te quer, assim que o diabo trabalha. Aí o profeta olhou para dentro dele. Olha, se você tivesse perdido, você não estava desejando pedir oração, não. Desejando vir na igreja, não. Bem, o que acontece com a nossa fé? 90, né? E o diabo está sempre apontando-lhe, sempre tentando lhe apontar um fracasso de alguém. Mas tenta mantê-lo longe do verdadeiro testemunho que é genuíno. Ele lhe mostra um hipócrita. Alguém fez que saiu personificando algo. Ele não conseguiu, pois estava personificando, mas se vem da verdadeira fonte da palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não pode passar. Tem de permanecer lá, está vendo, irmã? Ele colocou irmã. Tem que permanecer lá, irmão. Tem de ser aceita na mente e não crida no coração. Tem que ser aceita na mente e então crida no coração. Então a palavra de Deus se torna realidade. Então todos os sentidos da alma e do corpo são purificados com o Espírito Santo. Então seu sentido de Deus, sua consciência de Deus, tudo que é piedoso flui através de você. Não há dúvida, em parte alguma, não há nada que possa se levantar, porque tudo é de Deus. Deus está movendo, Deus está controlando, os frutos do Espírito te acompanham. Tem de ser aceito na mente e então crido no coração. Parágrafo 95, eu vou ler 92 até 95. Não há nada que possa surgir na memória e dizer, bem, lembro-me que a senhora Jones tentou confiar em Deus. A fulano de tal, certa vez tentou confiar em Deus para a cura e falhou, estão vendo? Mas se esse canal foi desobstruído e purificado e enchido no interior com o Espírito Santo, isso nem vem à memória, independente da senhora Jones e do que ele fez, o senhor, né? E você e Deus, é você e Deus, e ninguém mais, exceto vocês dois. Aí está a sua batalha, mate-o no começo, pare onde ele está. Não é por quanto tempo você consegue fazer a guerra durar, é pará-la agora mesmo, parar com ela agora. Nós vamos
viver aí, vamos guerreando. Não, pare com isso agora mesmo. Se você vier e mantiver essas memórias e consciência e tudo mais, pensando, bem, talvez eu falhe, talvez não esteja certo, não faça isso de modo algum. Há muitas coisas que as pessoas levam anos maquinando, anos tendo influência, até chegar a hora que ele cede. Ele sabe que está errado o que está falando para ele, mas ele vai dando vazão àquele espírito. Aí entra pela razão, e a razão é de quem? Quando Balaque enviou os seus mensageiros lá a Balaão, ele disse que estava errado, ele não podia fazer tal coisa. Mas a amizade de Balaque, os banquetes dele, quem sabe as ofertas dele, os elogios que ele fez, Deus até ainda disse: vá, Balaão, mas faça do jeitinho que eu mandar. Quando menos esperou, Abraão estava junto com Balaque. Ele não disse que ele não podia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? E por que ele foi? Influência negativa, ofertas negativas. Um profeta de Deus levou Israel ao pecado. O profeta disse que Deus nunca perdoou aquele pecado. A mistura, Deus não perdoou. Eu parei aonde nisso? 94, né? Se você vir e mantiver esta memória e consciência e tudo mais, pensando, bem, talvez eu falhe, talvez não esteja certo, não faça isso de modo algum. Tem negócio de talvez eu falhe, talvez, será, não existe será. Professor, quando você vai perguntar, eu posso fazer tal coisa, lá dentro já diz que está errado. Mas a pessoa quer uma voz para dizer assim, o fulano, o pastor fulano diz que eu posso fazer. Acontece muito isso. Até de pastor Jonas citou isso lá, que às vezes a pessoa vai lá só, a mesa mandou eu fazer. Cuidado com isso, né? Tem que pegar as coisas, fazer. Se eu não posso fazer, olha, ele falou que eu não posso fazer, mas só que eu vou fazer. E aí? Quer fazer, faz. Mas tem uma voz gravada, nem que seja no espaço, que diz para você não fazer. Porque compromete outro, às vezes dá um parecer. Quantos parecer Paulo deu? Olha, digo eu, não o Senhor. Olha, não digo eu, mas é o Senhor. Aí ele tinha segurança. Mas um homem como Paulo poderia dar um parecer, para nós não podia. Ele não deu parecer para as solteiras, né? Para aqueles que pudessem ficar como ele sem casar, mas todavia se casar não peca. É um parecer de Paulo. 95. Jogue tudo de lado. Joguem tudo de lado e abra um canal e diga: Deus, a tua palavra é eternamente verdade e é para mim. Se toda a igreja falhar e o mundo inteiro falhar, ainda assim não posso falhar, porque estou tomando a tua palavra. Aí está a batalha, a questão é essa. Deus não está em multidões. Não, Deus não quer saber de multidões. Deus quer saber de um coração honesto, de uma fé honesta. Como nós vamos chegar à perfeição? Nós estamos caminhando para onde? Tudo que o diabo puder fazer para tirar a atenção, para ficar com a letra, né? Que o espírito de Elias, às vezes, não está nas igrejas, estão pregando a mensagem. Igrejas com baterias, com os ritmos e tudo mais, o princípio não foi assim. Mas para atrair membros, ele tem que ceder. Tem que ceder, porque ele não tem punho, ele quer multidão. Por que as igrejas abriram as portas? Porque esse aqui prega duro, na esquina tem outra.
Esse bairro aqui tem quantas igrejas aqui? Não é verdade? O ministério da fulana, do fulano, do cicrano. Aí tem, ele sabe que está errado. Mas ele só pode ensinar aquilo. Porque ele é preso em um seminário. Ele não quer meia dúzia de pessoas. Não. E se ele não pregar o que o seminário deles ensina, ele é banido da convenção. E Jesus disse aos fariseus: vós ensinais doutrinas, preceitos que são de homens. E às vezes nós fazemos muitos arranjos. Não tem que ter arranjo com a mensagem. Não tem que condenar, você está no inferno. Não, meu irmão, você não pecou tanto assim, não pode ser. Venha se arrastando, se posiciona, Deus é maior. Mas em arranjar as coisas, você pode fazer assim, você pode fazer assim, não. Tem que ser do jeitinho que está aqui. Que não adianta fazer uma obra para Deus, lá na frente você ser decepcionado. O profeta pregou essa mensagem, tentando fazer uma obra para Deus, fora da sua vontade. Mas como pode? Olha, quantas pessoas estão vivendo fora da vontade de Deus? Quantos grupos? Só em nós estar desunidos, lutando um contra o outro, Deus não é separador. O profeta disse: eu nunca dividi. Li uma mensagem, eu não notei que fala em várias mensagens, aquela visão que ele teve da sexta dimensão, né? Quando eu vi os branas, os branas não são tantos assim, não, são os seus escolhidos. E aquele grupo é o de Paulo, e ele vai levantar com ele, e você também. Eu preguei o mesmo evangelho de Paulo e nunca dividi. Tudo que Paulo lhe ensinou, o irmão Branham ensinou. Agora, o irmão Branham era um profeta. Tem coisa que não está na Bíblia, mas ele era um profeta, nós como profeta, então vamos crer que é Deus nele. Profecia não é aquilo que está escrito, viu, irmãos? A profecia, mas já está escrito aqui, ó, na profecia tem que se cumprir. A profecia não é pensada. Uma irmã estava doente e umas famílias na igreja e aquele alvoroço, né? E na oração cai um espírito de profecia. A irmã não vai morrer. E o profeta tinha dito que a irmã ia partir. E agora? A Bíblia diz: pai, e agora? Caiu essa profecia, não se preocupou não. O que ele falou? Que se cumprir é de Deus e pronto. 2h da manhã o telefone tocou, irmão Brana, a irmã acabou de partir para o Senhor. Então a profecia do irmão Brana era de Deus. Então essas profecias que o povo anda dizendo aí, profecia de uma vez, isso aqui já é diferente, isso é diferente, isso é diferente. Não, vamos ver qual vai se cumprir, né? E às vezes nenhum se cumpre, e eles continuam falando, e tem pessoas, na tua igreja tem revelação lá. Revelar o quê? O que tu quer que revele para ti? Não entendo, não. Tem coisa que eu vejo na internet, eu não creio muito na internet. Mas deixa eles, né? Nós temos o que é verdadeiro em nossas mãos. Amém? Porque o Deus Todo-Poderoso removeria um câncer. Aqui é uma história de uma moça. Então vamos adiantar aqui. É o 104. Qual era o problema? Primeiro tinha de abrir o canal. Há coisas que você tem que abrir esse canal, irmão. Às vezes ele está entupido com alguma coisa. Aí a palavra não tem como descer. Você tem que aceitar, dar o livre-arbítrio, aceitar isto. Você tem de posicionar um soldado, o Espírito Santo na frente da batalha, que toma a palavra de Deus. Ele é a palavra, ele fica ali. Nada vai detê-lo, não há nada que possa. Cada um dos outros canais está desocupado, assim como uma velha caldeira, como um tubo entupido, e puser fogo, explodirá. Isto é o que há com tantos cristãos explodidos. Não aguenta pressão, não. O pastor Benedito foi lá na frente, falou assim: olha, gente, não querer ser demasiadamente justo. É Provérbios ou é Cantar? É Eclesiastes, né? Demasiadamente sábio.
A Bíblia fala sobre isso. Mas você tem que esperar um pouquinho. A gente tem que aprender com os erros dos outros também. Você aprender com o seu é bom. Mas quando você vê que alguém bateu ali naquela porta, vê que aquela porta está fechada, né? Aconteceu assim que a gente começou, tinha irmão que, né? Ele vai chegar, opa, tem uma parede aqui, né? É bom aprender. Eu bati em minha cabeça, fez um galo. Tantas coisas que já aconteceram. Ouça os mais velhos, posicionados e equilibrados. Quando aconteceu o vento forte de Goiânia, eu fiquei tranquilo, não tive problema, graças a Deus não tivemos problemas, nenhum irmão, se teve, ficou calado e venceu. Eu disse, pastor Silas, o que vamos fazer? Ele disse, eu vou ficar na caverna. Pronto. Quando ele falou, vou ficar na caverna, eu sei a escritura da caverna, o que é. Entra na caverna, o vento está forte. Elias colocou lá a cabeça, não, Deus não está nesse vento, não. Você sabia que o diabo aproveita para fazer, Deus permite ele, mas ele pega aquilo ali e faz um cavalo de batalha, né? De repente Elias passou mais em sabe um mês, né? Olhou lá, a ventania está forte. Mas houve um dia que ele olhou assim, estava uma brisa, né? Então calma, o Senhor está neste vento. E muitas, quando passa uma enchente, tem coisas que você tem que ligar uma coisa com a outra, isso é verdade. Você já viu esses garapés, esses riachos, quando dá aquela enchente que leva tudo? Tem mato que não brota mais. Mas tem uns daqui a pouco ele levanta a cabeça, todo cheio de lama e vem uma chuvinha e vai limpando, né? É o que aconteceu, gente. Deus estava naquilo. Hoje tem um plenário, do mesmo jeito, continuidade do mesmo jeito, comida do mesmo jeito, algumas coisas até melhorou. 1.200 pessoas tomando ceia. O que acabou? Quando que aconteceu? Muitos foram para outros, feliz daqueles que foi para outros ministérios que estavam ligados, mas muitos não creram mais no Mombrana. Tem que sair. Se não crê no profeta, tem que sair, não fica. Então tinha que acontecer. Agora, nós temos que ter equilíbrio. Eu uso muito isso que o profeta usou na mensagem, é a sua vida digna do Evangelho? Só o título dela, e ele diz, não se agita porque a família agitou. Você tem que ajudar o agitado. Duas pessoas agitadas vai trocar murro mesmo, vai brigar, né? Então é muito bom essas coisas, tem coisa que desce e não sai da alma, não. Quando tiver uma tempestade, te esconda, não entra junto, não. Não entra junto. Fique, espera no Senhor. Parágrafo 104, li tudo? Não, né? Explodindo. Então, muitos cristãos explodindo. Eu não sei, eu já li muita mensagem. Mas o profeta diz assim, nós vamos perder bons irmãos cristãos, ainda diz assim, dizimistas e ofertistas. Bons pessoas, porque às vezes se explode, não espera o tempo. É porque não limpa os canais. Eu coloquei água no radiador, Deus tem misericórdia, acho que eu estou ficando esquecido, tão novo. E já, eu coloco água e esqueço de botar a tampa lá. E rodo, e fui buscar os irmãos. E daqui a pouco, oxi, ainda bem que tinha um escondimento bom, né? E eu fui lá, seco o reservatório. O que acontece? Ia explodir, ia estragar o cabeçote do carro e já sabe quanto é que ia ficar, né? Vai esquentando, aí vai agitando e vai fervendo, e daqui a pouco aquilo seca, né? Não tem mais nada. Quando sai o Espírito Santo, você faz qualquer coisa errada e diz que está certo. É porque não limpa os canais, não desce ao interior, não tem água ali mais, a palavra não fala mais.
Você tem de limpar a consciência e a memória. Nunca vão por tapinha nas costas, viu? Os pensamentos, pondo tudo de lado e vindo de dentro para fora, com essa inadulterada palavra de Deus que é a verdade. Tem que acontecer certas coisas para ver o equilíbrio que nós temos. É Bíblia. Paulo diz: é necessário que haja heresia para manifestar o verdadeiro. É a leitura da ceia lá. Espera no Senhor um pouquinho. É só mais um pouquinho. Um poucochinho de tempo há. O que há de vir virá e não tardará. 107. Se você tem os seus sentidos, visão, paladar, tato, olfato e audição, não tem problema, mas não confie neles, a menos que concorde com a palavra. Ah, sabe, eu não concordo muito não, né? Você já pensou? Uma pessoa dizer assim, não, se eu tivesse uma filha, eu dizia para não casar com um crente, não. Ué, está certinho com a mensagem. Está certinho com a mensagem, ter certo de Deus. Olha, você tropeçou, Laura, mas você foi no caminho. Alguém está te acompanhando, atolou no caminho. Mas não é porque é um crente, um rapaz da mensagem, uma moça, que tem que ser pega assim, não. Ele não mandou orar. O tanto que você ora é pouco. Se há sinceridade no teu coração, Senhor, é este mesmo. Se não for, tira ele, tira ela. Como é que eu vou dizer, não, o fulano casou fora e vive bem? Todos vivem bem, porque está no mesmo ritmo do mundo. Como a Bruna disse, tem que ser dentro, na mesma fé. Senão o jugo fica desigual. Mesmo assim, às vezes, tem coisa que é desigual, né? Tem gostos que são desiguais. Mas veja, 107. Não tem problema, mas se discordar da palavra, não lhe dê ouvidos. Discordou disso aqui, não dê ouvido. O conselho é fora daqui da mensagem, não dê ouvido, você vai cair, você vai explodir. E ficar com o espírito rebelde que não quer nem saber daquele homem mais, daquele grupo mais, daquele pastor mais. É mensagem de vida. A moça com 30 anos se acha que ela está madura. Um psiquiatra conversou com ela, o espírito assaltou ela, que ela teve que ir para onde? Para um sanatório, né? Não queria saber de Deus mais, não queria saber de culto mais. Agora, a imaginação e a consciência e a memória, razões, afetos, tudo bem, se concorda com a palavra, mas se o seu afeto não concorda com a palavra, livra-se dele. Você explodirá em um tubo bem rápido. Estão vendo? Se a sua razão discorda da palavra, afaste-se dela. Isto mesmo, o motor, reticência. Se a sua memória, se a sua imaginação, se a sua consciência, qualquer coisa discordar disto, que está no interior, livre-se dela. Pensamentos errados, influências erradas. 108. O que você tem então? Tem um sistema solar, aleluia. Foi Deus que pôs as estrelas em ordem e diz: esperem aí até que eu chame. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ah, se eu tivesse saído, hein? Esse poder não vai vir não. Será que Jesus vai lembrar de nós mesmos? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou eleito para essa mensagem? Pastor, sabe que, como eu sei que eu sou eleita? Como é que está o teu coração? Como é que tua alma? Você está crendo, está lutando? É um dever seu crer que você é um eleito, que você é salvo. Senão tem algo errado. Mas eles ficaram na cidade de
Fique ali, ô estrela, mandei te ficar aqui, ó, não sai daqui. Espera teu momento, espera a tua hora. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora, sim. Espera um pouquinho mais. Sabe por que Tomé não podia ver Jesus? Ele não parava. Ele ficava de grupo em grupo. Ó, Tomé, o Senhor apareceu para nós aqui, mas por que não aparece? Mas tu não para, Tomé. Tu não está conosco, tu saiu aí, ó. É que tem gente que é assim, ele visita tudo quanto é grupo da mensagem. Gente, tem grupo da mensagem que é pior que a denominação. Com veste comprido, cabelo longo e falando do Mombrana, com espíritos errados. Desunidos, caluniando ministérios e tudo mais. Mas vamos aqui. É o 108, né? Diz: esperem aí até que eu chame. Elas ficam lá, nada aí irá movê-las. Quando Deus puder tomar um homem em suas mãos, que consiga ter os sentidos, a consciência, tudo mais limpos, pensar num princípio, ter consciência. Eu estava essa madrugada lembrando do princípio nosso aqui. Nós somos uma continuidade, mas nós temos um princípio de 2013 para cá, tão novos, né? Mas algumas águas passaram debaixo da ponte já. Grupinho de irmãos ali, um quadradinho lá, uma cortina aqui por tanto tempo, até tem filmagem ainda, né? Ah, mas foi tão bom, não foi? E a coisa veio caminhando e nós estamos juntos. Eu fiquei pensando, meu Deus, a rede foi lançada naqueles tempos lá, e eu batizei mais de 20 pessoas. Ah, eu vou ficar triste por isso? Não, eles voltaram para as águas, para a lagoa. Mas ficou uns 2 peixes por aí, né? Uma alma vale 10 mil mundos. Então, continuar lançando a rede. Um dia desse, se é que eu sou o culpado, a gente se preocupa. Eu peguei o nome de todos eles, orei e entreguei nas mãos de Deus. Olha, eu não vou dizer que às vezes você não fere sentimentos, mas às vezes também te é ferido. Irmãos, fala coisa que às vezes tu sente. Ou tu não tem sentimento, porque você é pastor, você não tem um sentimento. Mas você vai deixar de amar o irmão por causa disso? É uma fase, um acontecimento, algo assim. Mas tem irmãos que são testemunhas. Todos que batizaram, eu visitava, enviava as mensagens, programa de rádio, incentivava. Dá pena de ver um homem que deseja chegar aqui e não consegue chegar aqui. Ele disse, olha, eu tenho um sonho, que se eu não seguir isso aqui, eu vou entrar nesse buraco negro que o senhor mostrou lá no filme, lá, o que Mombrana viu. Parece que agora ele caiu nas drogas. Deus tem misericórdia dele. Eu não vou dizer que ele não é um salvo, ele está com vida. O filhinho dele chora, papai, vamos para a igreja. Pega a Bíblia, papai, vamos para a igreja. Mas o Espírito não deixa chegar na igreja, porque será que os irmãos vão me receber? Isso é o diabo que coloca na mente das pessoas, irmão. Quem não vai receber? Por que não vai receber? Ele não quer perder, quer amarrar. Ainda que ele sabe, não vou ganhar essa alma, não, ele vai sofrer na minha unha. Está entendendo? É assim que o diabo faz. Ele tem prazer em ver um filho de Deus sofrer. Já tem uns minutinhos, né? Eu terminei o 108. Suas mãos, quem consiga, vou ler todo, né? Aleluia. Foi Deus quem pôs as estrelas em ordem. Ele disse, espere aí até que eu o chame. E elas ficaram lá, nada irá movê-las. Quando Deus puder tomar um homem em suas mãos, que consiga ter sentido, consciência e tudo mais, limpos, a ponto de se firmar com Deus, detrás disso, no espírito, não há demônio no mundo que possa provar uma dúvida ali. Isso mesmo, ele chega e diz, você não se sente nada melhor? 109 e o 110. Sua consciência está até mesmo anulada para isso? O tubo está tão limpo que grita aleluia, o escape sopra,
um apito, glória a Deus, ele traz luz, certamente, tão limpo e desimpedido para a palavra de Deus operar através dele. O poder de Deus, está vendo? Isto é o principal. Aí está o seu campo de batalha. Seu campo de batalha está aqui atrás, no princípio, aqui atrás na alma, atrás em sua mente, que se abre. A mente é a porta da alma, a porta do espírito, melhor dizendo. Sua mente se abre e aceita o espírito ou rejeita o espírito. Você pode ter pequenas consciências e pequenos sentimentos e pequenas sensações. Todas estas coisas, isso não tem nada a ver, são apenas pequenas sensações e tais. Mas quando se trata de realidade, sua mente abre, sua mente aceita ou rejeita. Isso, amigo, Deus quer que nenhum deles falhe em ver isto. Isto, amigo, Deus, que nenhum deles falhe em ver isto. Vejam, a sua mente que abre a porta ou fecha a porta e escuta a voz da consciência, escuta a sua memória, escuta os seus afetos. Mas quando a sua mente fecha essas coisas e deixa Deus, o Espírito da sua palavra, entrar, ele sopra o resto das coisas para fora. Toda dúvida cessa, todo medo cessa, toda sensação de dúvida cessa, todo sentimento cessa, nada se encontra ali, exceto a palavra de Deus. E Satanás não pode batalhar contra isso. Não, Senhor, ele não pode batalhar contra ela. Agora, sabemos que é a verdade. E essas batalhas têm assolado desde o dia do Jardim do Éden. A batalha na mente humana. Satanás começou, o que ele fez quando encontrou Eva, ele não negou a palavra de Deus, mas a encobriu. Ele obstrui alguns canalzinhos aqui em algum lugar e disse, mas certamente Deus, Gênesis 3:1, está vendo? Certamente Deus, todas estas coisas que ele prometeu, ele sabia que a palavra estava certa, mas sabia que não podia sair e falar abertamente e expor isso, mas ele disfarçou. Como? 113. Mas ele disfarçou, ele fala aqui, como a mamãe nos fazia tomar um remédio e tentava pôr suco de laranja em óleo de rísino. É melhor tomar o óleo de riso sem suco de laranja. Qualquer coisa que é hipócrita, porque aquilo passava. Aí depois vem, né? Não sei se ainda faz hoje, a Amanda não está, eles aplicar a Besotacil com anestesia, né? E eu tenho medo de injeção. E eu estou lá tomando injeção e fazendo uma cara feia lá, e a mulher diz, está doendo? Está. Se eu estou aplicando com anestesia, não estava doendo, era nada. Era o medo. Mas quando a anestesia passou, lá vinha a dor. Mas você tomasse anestesia logo. Eu não gosto de tomar injeção na última hora, né? Então, era uma coisa hipócrita. Coloca o suco de laranja, né? Só para fazer o H ali, né? Não, tem coisa que é H. Tem coisa que é só na hora. De repente vai refletir, aí volta atrás. Já vi muito disso. Tem coisas, tem pessoas que te jogam numa influência, depois te deixam lá emboscada lá. Agora veja. Estão vendo? Tínhamos de nós, tinha de nos levantar à noite, e ela nos dava o óleo de, ele colocou cisto aqui, não sei se já é um outro, né? Para clupos, e punha o óleo de cisto, e punha o açúcar nele, vejam, como algo hipócrita, mas quase queimava as amígdalas, e descendo, depois que o açúcar saía, depois que aquilo vai refletir o que foi feito,
para muitos é tarde. Aí que a ficha vai descer, né? Não tem mais açúcar, não tem mais amor nisso. Bem, assim é, amigo, Satanás tenta ser hipócrita com isso. Ele tenta lhe mostrar algo melhor, uma fonte mais fácil, um plano mais sensato, mas não há plano mais sensato que aquele de Deus. Estabeleceu no princípio sua palavra, retenha esta palavra, agarre e deixe que ela o agarre, fique firme com ela. Este é o ponto. Eu estou no 114, queria ver se terminar, está o 122, mas se não der a gente para. 115 até lá, vamos continuar. A batalha assolou quando Eva abriu a mente para escutar o seu arrazoamento. Isso é tudo pelo que entra. Esse é o canal pelo qual desceu seus arrazoamentos. Ela arrazoou em sua alma. Os seus olhos viram. Ela viu a serpente. Ela era bela, vistosa, bem melhor do que o seu próprio marido. Ele era o mais sutil de que todos a limaria do campo. Provavelmente um homem mais formoso que o seu marido. Parecia um grande animal, viril, lá de pé. Como era grande, e estava tentando dizer a ela que era ótima coisa seria. E a primeira coisa que ele fez, ele abriu a mente, e ao abrir o arrazoamento humano, captaram isso. Ora, não seria uma emoção? É o que ele faz com a mulher hoje. Uma mulher com um marido amável encontra um homem grande e viril, e este homem tentará abrir os arrazoamentos. Lembre-se, é Satanás, é o diabo, ou vice-versa, um homem com uma mulher com um homem, tanto faz. O que ela faz? Trabalha nesse poder de arrazoamento. Essa consciência, algo, e assim começa a mexer através disso. Mas dê à palavra de Deus o primeiro lugar. Um homem nem pode não pode pecar. Aleluia, aqui está vendo? Está vindo no frescor. Um homem não pode pecar sem primeiro deixar de lado a palavra de Deus. Ele nem mesmo pode pecar até que descrer, sem primeiro se livrar da palavra de Deus, da presença de Deus. Ele não pode pecar. Para ele fazer isso, ele tem que sair da presença de Deus e sair da palavra. Se a palavra estiver nele, ele não pode pecar. Então ele começa a razoar, e começa a se distanciar, e quando o crente começa a distanciar, ele está correndo perigo, mas só que ele não vê. Aí ele começa a vir os arrazoamentos, começa a vir as influências, começa alguém chegar. Eu estava assistindo televisão lá em 1990 alguma coisa, eu era 97 mais ou menos, e eu estava achando bonito lá, 2 lutadores lá, né? Aí quando eu olhei para trás, o pastor estava atrás de mim. A gente tem um medo de pastor, né? E disse, meu Deus, pastor, não, televisão aqui, mas só que era a Band, estava passando. E ele disse assim, olha, está vendo? Aquele que está recuando, ele vai perder. Ele chegou e tirou uma mensagem, e eu estava achando era bonito, o cabo mole vai apanhar. Eu disse, mas por quê? Porque assim é o crente, quando ele começa a afastar da igreja, aí ele vai se afastando, daqui a pouco o diabo vai encurralar ele ali, e ele não tem força, ele vai ser esmurrado. Dito feito, o que estava se recuando do outro, foi o que perdeu a luta. Então, quando começa assim, irmão, dar ouvido às coisas erradas, entrando na satisfação, é que você tem que pensar nessas coisas. É que você tem que vir na igreja, ainda que você não está ali aceitando tudo que está dizendo, mas é um errado no lugar certo. Tem mais chance de vencer do que um errado num lugar errado. Um errado ouvindo coisas erradas. Um errado ouvindo influência errada. Tu já pensou o que vai virar? Ele vai alimentar o quê? O erro que está nele, vai fortificar.
E Salomão diz, grandes são os pensamentos dos homens, mas a resposta vem de Deus. Então vamos ficar com quem? Ficar com a palavra. Mas dê a palavra de Deus o primeiro lugar. Eu já li tudo aqui? Vocês estão acompanhando, né? Depois eu vou querer destaque. 120. Não vou ler 120. Vamos encerrar por aqui. Por aqui. Mas não vai meia hora, não. Eva não pôde pecar até pôr de lado a palavra de Deus, abrindo o seu canal de arrazoamento através da alma. Isso também se reflete a pastores, irmão. Tem pastor que perde o estímulo de ir no encontro. Quando ele é um auxiliar, ele está cutucando o pastor dele para levar e apresentar ele no nacional, que ele quer ser visto no nacional, mas depois ele foge. Não vai, não é falta de condição, não. Vai porque não quer. Uma vez no ano, eu tenho certeza que todos, acho que de 100, vou botar só 100, né? Às vezes tem um que não compra algo numa prestação, que não possa pagar. Por que ele não compra uma passagem de ônibus de 4 vezes? R$1.000 às vezes para ir e vir, depende do mês. Ele não pode fazer isso? Liga lá, tem um quarto, tem merenda, tem almoço, tem janta. Não tem desculpa. Tem algo errado. Pode ouvir lá, pode pregar a mensagem, mas está errado. Que irmão que não quer companheirismo com o irmão? Que irmão que não quer assistir culto? Que pastor que não quer companheirismo com o pastor? Não existe tal coisa, irmão. Começa a ter arrazoamento, criar ideias, e vai ficando isolado, e selvagem. Vai procurar, responde o Senhor do ombro, sai assim. Nós temos que cultuar a cada dia. Quem vai alimentar é a palavra, quem vai nos lapidar é a palavra. Ela é que vai tirar de nós o que tem que tirar, mas você tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então a sua alma e começar a razoar. Ora, certamente meu marido nunca me disse essas coisas, mas creio que você, ele disse, eu não devo fazer isto, mas sabe, você torna isso tão real e tão claro. Eu creio que seria maravilhoso, porque você está tornando isso tão claro para mim, né? Vejam, ali estava a primeira batalha. Através desta batalha, causou todas as outras guerras, todos os derramamentos de sangue que já ocorreu, foi causado bem ali no Éden. Ela descreu da palavra de Deus. E há muitos pregadores que têm deixado famílias e famílias nesta condição, atrapalhadas e atrapalhados, até abandonam depois, nem visitar, não visita mais. É por descrer de um pequeno jota da palavra de Deus, e causou todo este problema. Como vamos voltar descrendo da palavra? Não se pode. É preciso calar todas estas outras coisas, consciência e memória, e dizer arrazoamento e todas essas outras coisas, rejeitando o arrazoamento, nós não arrazoamos sobre isso, de modo algum, nem um pouco, apenas aceitamos a palavra baseada em que Deus disse que sim. Isso estabelece um fluxo entre você e Deus. Todo canal se abre entre você e Deus. Então, aí está a batalha. A primeira linha de frente, não vamos usar um rifle 22. Peguemos uma bomba atômica e façamos o trabalho direto. Pegamos uma bomba atômica de Deus. Qual é, irmão Brana? Fé em sua palavra. Nem só de pão verá o homem. Que bombardeio que Satanás pegou ali, né? Ele achou que ele está fraco. Eu vou chegar lá agora. Ele vai cair agora. 40 dias, né? A Bíblia diz que ele foi para o monte para ser tentado pelo diabo. Mas ele usou a fé e a palavra, uma bomba atômica ali. Nem só de pão viverá o homem. Pegamos a bomba atômica de Deus. Qual é, irmão Brana? A fé e a palavra. Esta é a bomba
tônica de Deus, ela destrói enfermidade, demônios, à torta e à direita. Ela os aniquila, discrimina, e destrói mesmo, desentrega tudo que é ímpio, quando esta bomba de fé cai ali, com a palavra de Deus, detrás dela explode todos os demônios, toda enfermidade e toda doença. Você diz, mesmo, irmão Brana? E então, por que isso acontece para alguns e para outros, e não para outros? É devido ao canal. Você pode olhar para fora e vê-lo, mas tem de ter isto aqui, olhando nesta direção, não lá fora, olhando para dentro. Você tem de estar dentro, olhando para fora. Estão vendo? Você não pode vir por meio da razão, não pode vir por meio destes outros canais. Você tem que vir pelo canal de Deus, que Deus disse, direto para dentro da alma. E como faz isso? Qual é o último canal? Você apenas se desvia deles, então Satanás pode pausar por isso, e passar por esta consciência e todos essas outras coisas. Então ele chega bem aqui, à beira da alma, na mente. Agora, se ele não só puder levá-lo, você nunca irá olhar para um deles, sem que primeiro tenha de deixá-lo entrar aqui, tem de deixar entrar. Então, quando entra, ele tem o controle. Então, o que ele faz? Começa a usar a consciência, começa a usar isso, começa a usar esta saída. Quais? Visão, paladar, o tato, o olfato, a audição, a imaginação, a consciência, a memória, razões, afetos. Ele começa a usar todos esses diversos canalzinhos, contanto que possa entrar acima deste aqui. Ele primeiro tem de entrar em sua mente e você tem de aceitar. Isso pode, escute, isso pode judiar de você, mas não pode dominá-lo até que você aceite. Então vamos parar no 130. Quando Satanás se aproximou de Eva e disse, sabe, o fruto é agradável, ela parou por um momento. Foi aí que ela errou, quando parou por um momento. Quando ela parou para dar ouvido, usar razoamento, aquilo despertou a mente dela. Não pare por nada. Você tem a mensagem, Jesus vive, Deus é curador. Esta é a mensagem, não pare por nada, nem arrazoamentos, nem nada, mas ele parou por um momento. Mas ela parou por um momento e foi quando Satanás entrou direto naquela mente e disse, bem, parece razoável, não faça isso, apenas tome o que Deus disse. Mas ele chegou e fez ali um paralelo, né? O mesmo não de Deus, ele disse não. Ela disse, Deus disse que no dia que comer, certamente morrerá. E ele disse, não, certamente abrirá os olhos e será como Deus. Então, há coisas que você ouve, que nós ouvimos, que às vezes faz nos tropeçar na vida espiritual. Até cair, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Vamos colocar de pé. Que o Deus continue abençoando através da sua palavra, da mensagem, da hora que Ele tem nos enviado para nós. Aí é verdade, Deus em primeiro lugar. Estamos vivendo nos dias tão difíceis, é uma batalha, mas cremos que Ele até aqui nos ajudou e continuará ajudando. Deus eterno, obrigado, Senhor, por esta manhã que nos deste.
O Senhor tem falado conosco através da palavra, através da mensagem. Os dias são maus, por multiplicar a iniquidade, que o amor de muito esfriará. Mas nesta manhã nós oramos e pedimos a Ti, ó Deus, que mantenha esta chama viva dentro de cada um de nós, com o desejo de melhorar, de ser melhores cristãos, de não olhar para as lutas, para essas batalhas, mas olhar para o Senhor que está na frente da batalha. É o Senhor que tem intercedido por nós. Como disse o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. E agora, ao voltar para casa, leva-nos em paz. Guarda-nos, ó Deus, o restante desse dia e abençoa o culto da noite, o trabalho dos jovens, tudo colocamos nas mãos do Senhor. Seja feito, Pai, segundo a Tua vontade. Oramos por aqueles que não puderem estar nesta manhã, por aqueles que estão enfermos, ó Deus, o Senhor possa curar, possa libertar. Dá ânimo para cada um, ó Deus, estar presente e reunido e unidos numa unidade de fé com a Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.